A verdade dos fatos doa a quem doer. A opinião sem medo. Poder Paralelo. Olá, amigos, bem-vindos ao Poder Paralelo. Hoje é terça-feira, 9 de fevereiro de 2021, do século 21. Mais uma terça-feira onde nós vamos bater um papo aqui com mais uma autoridade. Essa é a ideia do nosso programa, pessoas comuns falando com autoridade. E mais uma vez comigo, meu amigo de todas as terças-feiras, nosso amigo Marcinho Bro. Bem-vindos, Marcinho. Opa, bem-vindo. Olá, pessoal, galera virtual, tudo bem com vocês? Prazer enorme, mais um programa aqui com vocês. Interagem com a gente, deixem suas mensagens, WhatsApp aí, redes sociais, por favor. E hoje com a gente, né, meu querido amigo Doni, ela que é professora, foi diretora, trabalhou na Superintendência da Educação, assim como o Braz Paulo nunca reprovou ninguém, já me falaram isso, e atual vereadora, professora Beth, bem-vindo, prazer tê-la aqui conosco, a palavra é sua. Boa noite, Donizete, boa noite, Marcinho, boa noite a todos, a toda a população de Patos de Minas. Agradeço a vocês pelo convite, né, de estar aqui com vocês, debatendo, dialogando sobre temas que eu imagino que sejam relevantes. Vamos começar. Professora Beth, só curiosidade, a senhora apelava quando chamava de Dona Beth, Tia Beth? Não, na verdade, tia, os alunos não me chamavam. Mas de Dona, não apelava de jeito nenhum. Mas sempre tem, né? Sempre Dona. tem, Eu ficava brava quando chamava Dona. Só Dona. Qualquer professor, Dona. Não, é uma falta de respeito. Olha, não, professor Beth, é o seguinte, infelizmente a gente está num momento crítico, bastante crítico, as pessoas estão sofrendo tanto saúde quanto financeiramente. Correto. Aí eu te pergunto, o que os vereadores, em especial a senhora vereadora, está fazendo de concreto para ajudar nessa crise? Olha, na verdade, eu estou publicando nas minhas redes sociais, sempre assim um diálogo com a população, no sentido assim, de conscientizá-la dos perigos, dos riscos, né? E também dos procedimentos corretos para a gente evitar a contaminação do Covid. Então, tanto que a gente falar nesse momento, que a gente puder esclarecer a população do quanto está grave a situação, não só em Patos de Minas, em Minas Gerais, no país e no mundo, nós temos o dever de esclarecer todas as pessoas para que assim o máximo de informação chegue até elas, para que elas, né, na verdade, elas se protejam e protejam os outros. Então, assim, eu considero que meu comunicado, meu diálogo com a população chega assim, a um número muito positivo, tá? Então, isso aí eu tenho certeza que eu tenho contribuído. Professora e vereadora, né, vereadora Elizabeth, eu acho que esse papel de informar ele é fantástico, né? Parabéns pela iniciativa. É função também do legislativo, do vereador, informar além de fiscalizar e legislar. Mas vamos além disso um pouco. Nós sabemos que hoje a sociedade hoje está pagando um preço alto pela pandemia. E a culpa é, sim, daqueles que nos governam, porque a falta de estrutura no país, seja de educação, ou seja, hospitalar, nos conduziu para esse caos. Todo trabalhador hoje perdeu e está perdendo questões salariais. A Câmara Municipal, desde o ano passado, a atuação dela como trabalho diminuiu-se carga horária, trabalhou muito fechada. No entanto, a Câmara Municipal não pensa em fazer uma proposta, pelo menos nesse período, de redução salarial e de suspensão de gratificações por cargo de função, e para que esse dinheiro seja investido exatamente na pandemia e o pós-pandemia, porque quando passar essa pandemia, vem os efeitos das doenças que não estão sendo tratadas por medo da população ou por ter que abrir mão da estrutura para a questão da Covid, que virá depois e vai faltar dinheiro. Não foi pensado isso na Câmara Municipal de fazer essa devolução parcial de salário, uma vez que está na hora mesmo de cortar na própria carne?
Olha, na verdade, Donizete, eu considero que esse problema tão grave da pandemia, eu não quero tirar a responsabilidade dos governantes de forma alguma, mas todos nós somos responsáveis pela situação que nós estamos vivendo nesse momento, tá? Então, o poder público, a população como um todo, que você observa o seguinte, que as aglomerações, uma boa parte da população, eu não sei se perdeu o medo, não sei o que aconteceu, mas não colabora. Então, por mais que as autoridades pedem, orientem, por exemplo, a OMS, desde o início da pandemia, está passando, né, toda a situação para todos, né, para o universo todo, e nós temos realmente assim, governos que menosprezaram, né, a situação grave da pandemia. Você está falando do Bolsonaro? Não estou falando só dele. Mas né? hoje direciona-se muito nisso, né? Não, mas assim, nós tivemos problema nesse sentido, não foi só no Brasil, vocês sabem disso, né? Então isso aí contribuiu muito para as populações não seguirem as riscas desde o início, né? Não ter tanto cuidado como tiveram. Agora, nós ontem tivemos a reunião, né, os vereadores, juntamente com o prefeito, com a secretária de saúde. Então nós até, pessoal da Câmara, nós já pensamos, mas assim, como ainda nós nem reunimos por causa justamente da pandemia, no sentido do que a gente pode realmente colaborar, né, nesse sentido, inclusive financeiro mesmo, para estar ajudando aí, né, nessa demanda de atendimento e assim por diante. Agora, não foi falado ainda sobre redução de salário, coisa nesse tipo. Algum colega já até assim, mencionou, né, sinalizou nesse caminho, mas de concreto, Donizete, até hoje não tem esse diálogo assim, sólido, consolidado. Mas tem a proposta. Então, a sugestão, quer dizer? Houve uma proposta, assim, sutil, vamos dizer assim, tá? Que, no caso, deveria, sei lá, ou deve voltar não, a ser cogitado e trabalhado, assim, com veemência nesse sentido. Dona Beth, quando a senhora fala, desculpa eu falar, Dona Beth, que isso é a força do hábito. Sem problema. Somos vizinhos. Só não falar dona. Só não falar dona. Não, dona não. Dona é reprovado. Isso é herança antiga da gente falar assim. Quando a senhora diz que a culpa é da população, eu acho que a população pode colaborar, mas volto a dizer... Não, a culpa não é só parcial, da população. a culpa é parcial. Todos nós somos responsáveis. Eu sou responsável, você é responsável. Isso. A partir do momento que nós reunimos, até em família, nos finais de semana, 10 pessoas, 12 pessoas, isso aí nós estamos contribuindo sim para a propagação do vírus. A senhora acha que a educação ela é feita de falação ou de exemplo? Ela é feita de exemplo. Só não acha que a política em si, a liberação da política durante a campanha política, aquele monte de gente na rua, não houve ali um mau exemplo? Como se a pandemia tivesse acabado naquele momento? Houve um mau exemplo, então a senhora não acha que essa população naquele momento também acreditou, uma vez que ela segue as lideranças, e o político é uma liderança, ela acreditou nessa que a pandemia até tivesse mais light ou tivesse acabado. Você não acha que hoje o reflexo, quase que 30% ou mais por cento da crise hoje da saúde, da pandemia, está atribuído exatamente a falta de controle que foi feito durante as campanhas eleitorais? Inclusive nós tivemos políticos, né? O próprio Falcão, a dona Béia também pegou Covid. E não parou a campanha. O abraço continuou, o oba-oba continuou na rua. A senhora acredita que parte de hoje da crise que nós vivemos, grande parte dela, é reflexo da campanha? Eu divido essas responsabilidades. A campanha influenciou sim, tá? Também as festas de final de ano. Agora em janeiro, famílias e ônibus saíram para ir para a praia, né? Então, tudo isso contribuiu. Então, nós temos que ficar atentos e alerta no sentido seguinte: nós não podemos e não devemos, eu considero, vamos falar assim, condenar só um setor, porque foi assim uma parcela de contribuições, tá? Para que isso chegasse a esse ponto. E nós sabemos disso. Mas só para destacar também como foi a sua campanha, né? A minha campanha, ela foi assim, a grande maioria pelas redes sociais. Eu não vi a senhora muito na rua, não.
Não, até porque meu marido estava doente, estava assim, muito mal. Então, assim, às vezes eu saía 2 dias na semana, um período só de 3 horas. Então, quando a gente saía, que a gente ia panfletar, vamos dizer assim, a minha turma, a minha equipe, que foi maravilhosa, a gente não entrou nos lares das pessoas, tá? Às vezes, assim, alguns insistiam com a gente, não, vamos entrar, vamos tomar um cafezinho. Eu falei, não, nós não podemos entrar, primeiro, pelo tempo e segundo, pela pandemia, tá? E isso não deixou, assim, interferiu na nossa campanha, que ela foi uma campanha, assim, muito bonita, tá? Como eu disse, ela foi mais pelas redes sociais. Eu contei com o depoimento de várias pessoas que trabalharam comigo ao longo da minha carreira profissional e pessoas da família também. Então, assim, foi muito, a maior parte da minha campanha foi pelas redes sociais. Nós vamos finalizando aqui por temas para a gente poder avançar. Lembrando que você pode continuar, tem umas perguntas chegando, alguns elogios, algumas perguntas a gente filtra, porque tem muita pergunta às vezes que a internet ela é danada, ela é boa, mas ela é danada, né? Essas perguntas que não forem faladas no ar, a gente passa para a vereadora depois, ela responde para vocês pessoalmente, através das redes sociais. Quando a senhora diz o seguinte, que não podemos culpar só um setor, a senhora pede à população para que divida a responsabilidade, eu concordo. Mas por que, na hora de pagar a conta, só a população comum está pagando essa conta e o setor público? Digo, senhores vereadores, assessores, prefeitos e também que lidam com o cargo público comissionado. Por que paga-se a conta somente o trabalhador na hora de penalizar ele financeiramente e o político continua com o salário intacto? Não seria o caso, então, professora e vereadora, que nesse momento sair da senhora mesma, a senhora que é sensível às causas sociais, uma proposta? Gente, chegou a hora de nós darmos a nossa contribuição. Estamos trabalhando menos, a população está ganhando menos, a população está sendo proibida de trabalhar, porque os bares hoje, de periferia, estão proibidos de trabalhar. A senhora concorda comigo que quando você proíbe a venda de bebida alcoólica de 6 da tarde às 5 da manhã, você proibiu o bar de periferia de abrir, porque o bar de periferia ele abre às 5h30 da tarde. Não adianta eu lá no Alto Limoeiro abrir meu bar 5 horas da manhã, eu até não entendi porque depois das 5 pode vender bebida. Será que o cara levanta cedo para beber cachaça assim? Eu abri 5 horas da manhã e fico lá até 6 da tarde, porque o meu público trabalha durante o dia e só retorna para os seus lares à tarde. Então não chegou a hora, professora, da senhora encabeçar isso? A senhora que hoje faz parte da nova política, vamos fazer jus a isso? Vamos fazer diferente? Encabeçar essa questão, levar a proposta. E eu volto a perguntar, a senhora falou que ouviu dizer, então a senhora não recebeu um ofício que foi encaminhado por nós na sexta-feira, protocolado na Câmara, junto ao presidente, que pedimos a ele que fizesse publicidade desse ofício? A senhora não recebeu essas sugestões nossas lá? Não, na verdade, eu tive conhecimento sim, tá? Recebi, e assim, é muito importante mesmo, sabe, Donizete? Então é uma pauta para eu levar, né, para a Câmara, para a gente estar discutindo isso sim. Nós temos reunião quinta-feira, tá? É claro que a reunião não é específica para esse assunto, mas nós podemos e devemos sentar, né, ou antes ou depois da reunião, estar discutindo esse assunto sim. Parabéns, dona Beth, ficamos felizes. Inclusive, nós estávamos marcando uma manifestação buzinaço para quinta-feira na porta da Câmara, exatamente para dar um grito sobre isso. E devido ao agravamento da pandemia, nós vamos dar uma seguradinha. E aí eu vou deixar com a senhora aqui no final do programa Zoracina, aqui está nosso pedido, então, para a senhora levar. De novo, o Ezequiel não tiver passado com a senhora, depois está aí nosso pedido. Queremos que a senhora leve para lá, para nós, okay. Tá bom? Então aí depois a senhora assina no final que está recebendo. E tem um outro pedido também aqui, dona Beth, eu já pedi ele desde o ano passado, eu pedi para o Braz Paulo, que não é mais vereador, pedi para os atuais vereadores Maurício JL, João Marra, que esteve aqui até hoje, não conseguiu, que é um relatório de gastos da Câmara Municipal durante o ano de 2020, detalhado se houve aumento de gasto ou não durante o período eleitoral, porque eu tenho certeza que houve. Porque nós temos certeza que campanhas eleitorais foram feitas nos gabinetes, o que é proibido por lei. E nós pedimos isso também. Okay. Aí eu vou deixar aqui no finalzinho, eu gostaria que a senhora levasse também, para a senhora tentar conseguir para nós. Okay. E mais uma vez eu quero parabenizar a colega da dona Beth, que veio num momento complicado, e que temas, nós vamos abordar temas desse sentido sim. Não com desrespeito e sim com cobrança, porque sabemos da competência da vereadora e da boa vontade, da sensibilidade social que ela tem, que acumulou nos anos que ela mexeu sempre com as pessoas de baixa renda e com pessoas de várias classes sociais.
Então, eu quero que você entenda que a nossa colocação forte hoje é exatamente porque o momento é delicado e merece esse destaque e a cobrança com mais firmeza. Ok. Prova disso do trabalho dela, que ela foi eleita, né? Exatamente. Muito bem. Por que você está puxando o saco da dona Beth? Você não estuda mais? Você não precisa de nota? Conhece alguém que precisa. Você está puxando o saco. Ai, ai. Não é professor mais não, senhor. Só aposentou? Aposentei. Ela não teve essa infelicidade. Então o salário deve ser bom. Deve ter aposentado lá é P1, P2, P50. Não existe isso mais, não. Não tem uns Tá? P mais não. Não. Dona Isabel, tem alguns recadinhos do seu lado, referente ao esse assunto eu que não a gente enxergo falou. muito não, Vamos mas lá. vamos lá. Janice Ramos, é isso? Você lê antes de você falar que tem umas pegadinhas. Sim, vamos lá. A Vera Lúcia está parabenizando você pelo seu trabalho, que ninguém nunca prestou contas do serviço da prefeitura. Na hora que a Donizete questionou você sobre se você estava falando especificamente do Bolsonaro. Tem um rapaz perguntando, e ela está mentindo? Não está. Agora, Janice, eu não estou conseguindo, a luz está atrapalhando um pouco. A Janice lá, A população... a senhora, dona Beth, a senhora acabou para ler. A população da Terra estão no mundo da Lua, sem responsabilidade, viajando, fazendo festa, aglomeração. O presidente incentivou o não uso da máscara, ele brincou com os nossos mortos, ele foi incentivador do aumento dos casos de Covid. Opinião da Janice. Janice. Obrigado pela participação, Janice. Janice está aí, a opinião da Janice. Professora, você tem pergunta desse lado daí, ou menino? Deixa eu ver, acho que só o Pacato mandando um boa noite, ele sempre com a gente, né? O Pacato é parceiro, faz parte da equipe já, né? O cara tá todo dia aí. Tem dia que eu faço perguntas complicadas, você lê antes. Professora, eu vou abordar um assunto. Na reunião, a senhora participou da reunião com o Falcão ontem? Participei. Na reunião, o Falcão ventilou-se a possibilidade, sugeriu a vocês redução de salário? Não, a reunião foi para tratar especificamente da gravidade sobre a pandemia aqui em Patos, tá? Medidas restritivas e, na verdade, foi assim um diálogo para ele, querendo assim ver com os vereadores, discutir com eles o que seria possível e viável. A pauta da reunião foi essa. Nós temos um vídeo, até nós mandamos para a Ana, ela é assessora de comunicação, acredito, Falcão, é assessora lá. Isso. Para que ela respondesse sobre um vídeo que está sendo exibido na internet, nas redes sociais. Onde o Falcão se posiciona, ano passado, em maio do ano passado, ele se posiciona sugerindo ao prefeito da época que ele tivesse algumas reduções de salário em secretaria e sugeriu também à Câmara dos Vereadores que fizesse isso. Não sei se isso foi documentado, mas nas redes sociais vinculou-se esse vídeo e ano passado, antes dele ser candidato, ele era só pré-candidato, ele era a favor que os vereadores reduzissem, sim. Você tendo o vídeo aí, você fala pra mim, viu, Nolasco? Então vamos exibir o vídeo. Assim que estiver pronto aí, você me fala. Tá pronto? Então, toca ele aí pra nós vermos. Eu quero a opinião da senhora sobre esse vídeo aí. Hoje é dia 8 de maio, para você que ainda não me conhece, eu sou o Falcão. Na semana passada, cobrei e sugeri aos vereadores e prefeitos que eles fizessem como muitos políticos estão fazendo Brasil afora e reduzissem temporariamente seus salários para ajudar no combate a essa pandemia terrível que tira vidas, destrói empresas, empregos. Isso seria liderar pelo exemplo. Esse vídeo merece. Aí ele fala aí, então, que sugeriu aos vereadores, como exemplo, em alguns locais, a redução de salário que fosse revertido à pandemia. Lembrando que esse vídeo foi feito em maio do ano passado, vinculado nas redes sociais. Falcão pode manifestar sobre o vídeo a sua assessoria, assim como nós pedimos e não fomos respondidos. O que a senhora acha da ideia? Mudou? Porque se ele era assim, pensava o ano passado, e num caos geral desse, se esse vídeo procede, não deveria ter sugerido então vocês dentro dessa temática de ontem? Olha, eu não sei assim te informar verdadeiramente, até porque eu não tinha assistido esse vídeo ainda, tá? Agora, eu não sei se houve a mudança de pensamento, de ideias. O que eu sei e digo para vocês é que, por enquanto, como eu já disse, esse assunto não foi trazido à pauta ainda, tá? Ele foi ventilado com muita sutileza, porém sem veemência por enquanto. Mas eu te pergunto também, dá para cortar algumas coisas em prol da população dentro da Câmara? É possível?
nós, assim, eu não tive ainda a oportunidade de ver assim, todo o saldo que a Câmara tem hoje, tá certo? E assim, não foi ainda apresentado, eu tenho impressão porque o presidente está muito recente, nós estamos assim, 1 mês e pouco, né, de mandato, para apresentar para a gente esses gastos. O que o presidente, em conversa informal com ele, é que ele já me passou que vai, assim, nós vamos ter, ele vai nos reunir e repassar essas questões financeiras da Câmara para nós, que nós precisamos realmente saber, né? Agora, eu acredito, assim, não sei com qual intensidade, sabe? Mas eu acredito que alguma coisa dá para ser feita sim, tá? Eu sei que a Câmara, por exemplo, ela tem um recurso, não sei se o ano passado eu sei que foi devolvido recurso para a Prefeitura, tá? Isso já nos foi repassado. Então, é o seguinte, se, principalmente assim, não é questão de estar sobrando, mas a gente tem que levantar as prioridades, correto? E ver o que é emergencial, porque agora é o momento de nós unirmos as forças, né, toda a população, não só a Câmara, porque a preocupação do pós-Covid, ela é muito grande, ela é muito grave. Ela é né? tão grande como agora. Eu acho o seguinte, porque, por exemplo, os comerciantes, eles estão sofrendo aí na pele, mas muito mesmo, né, com essas restrições todas. Eu falo isso porque, por exemplo, meu marido, nós fomos comerciantes há tempo, então assim, só que nós não passamos por essa crise desse jeito, passamos por recessão, e a gente já sofreu demais, né? Então assim, eu tenho assim, uma noçãozinha do que eles estão passando. E eu acho assim, que nós, população, no pós-pandemia, que nós teremos esse pós-pandemia, se Deus quiser, a população até privilegiar o comércio ali da sua vizinhança, os bairros. Tudo que for possível. Esse sempre foi meu pensamento. Eu sempre falei que quando você reclama que no seu bairro não tem nada, e quando tem, você vai lá comprar em outro lugar, você está incentivando o fechamento do seu comércio. Exatamente. Por isso que o comércio local ele sobrevive. Então valorize o seu bairro. Essa sugestão que a senhora falou, primeiro eu quero ressaltar o seguinte: quando o Zé Eustáquio entrou para prefeito, não sou advogado do senhor, viu, Zé Eustáquio? Nós brigamos demais durante a gestão do senhor, mas eu respeito aquilo que é de bom. A primeira medida que o senhor fez quando o senhor entrou lá e não tinha pandemia, o senhor e o vice-prefeito ficou 3 meses sem receber o salário. 3 meses. Ou seja, o salário hoje do prefeito é 20 mil e pouquinho e do vice é 10 mil e pouco. O senhor doou 60 mil reais para a prefeitura e seu vice doou 30, porque vocês deixaram de receber o salário. E quando a gente pede para que a atual gestão devolva diminua 50% do seu salário de prefeito e de vice-prefeito, nós estamos pedindo que eles façam o mesmo sacrifício que o senhor fez, porque durante 6 meses vai somar o mesmo valor que o senhor fez. E acredito sim que os vereadores podem fazer isso e tem que fazer, porque se os vereadores não fizerem, nós povo, nossa população, tem que ir lá e exigir que façam, porque nós estamos não só diminuindo o nosso salário, nós estamos impedidos de receber. Então, de forma respeitosa, a gente está pedindo isso e a gente vai até fechando aqui também essa questão do salário de vereadores e esperamos aí, professora, que a senhora seja uma porta-voz desse povo que pede, que esse é um desejo, um clamor nosso. Ok, Donizete. Tem uns recadinhos ali. Tem uns recados aí. Tem o Osmar Nolasco, conheceu, dando os parabéns para a professora, bom mandato. A Daniela Ferreira também, te parabenizando. E tanto sua pessoa quanto o seu trabalho. É bem querida, viu, Dona Beth? Ai, graças a Deus. Eu tenho assim, um grupo muito grande de amizade, de parceiros que eu trabalhei durante a vida toda. Então, o legado ficou. Graças a Deus. Professora, a gente vai dar... depois você prepara aí. Lembrando, gente, que na próxima semana, na terça-feira, nós vamos estar aqui com o presidente da Câmara Municipal, o Ezequiel, para a gente conversar sobre alguns temas. E na outra semana, no dia 23, dia 16 Ezequiel, dia 23,
nós vamos estar aqui com o vereador José Luiz. Inclusive, o José Luiz portou-se uma bandeira muito forte na época da eleição de que pregava a redução do salário dos vereadores, fez parte de um abaixo-assinado de lei de iniciativa popular, na qual não foi levada à Câmara, porque na hora de conferir as assinaturas lá no TRE demora-se demais, não foi levado, e que ele prometia na época que ele iria apresentar esse projeto de lei lá na Câmara Municipal de redução de número de vereadores, de número de assessores e também de questões salariais. Aproveitando o gancho, eu pergunto à senhora tem conhecimento de quantos assessores o Zé Luiz contratou, se ele contratou todos? E se esse projeto for levado à Câmara Municipal de redução de número de vereadores e de número de assessores, a senhora é a favor ou a senhora é contra? Olha, não sei quantos assessores o Zé Luiz tem, tá? Olha, é uma questão assim, a ser muito analisada em relação aos assessores, Donizete, porque assim, esse pouco mais de um mês que eu estou lá, eu tenho observado, se o vereador realmente quiser trabalhar, tá? Ele ficar a campo, ele ficar junto com a população, ouvindo as reivindicações da população, ele tem que contar pelo menos com 2 assessores bons. Bons não, ótimos, tá? Porque senão o trabalho dele fica muito a desejar, muito. Então a senhora admite então que a redução é possível? Olha, ela é possível, porque tudo na vida é possível, só a morte que não, né? Agora, a gente tem que ver até que ponto que ela é necessária, tá? Então, assim, eu acredito que pelo menos assim, com 2, dependendo, como eu estou te falando para vocês, dá para levar o trabalho, mas 1 é impossível. 2 assessores também seria ideal, até mesmo para um sair a campo e o outro atender lá no gabinete. Exato. Então a senhora votaria para a redução? Não, mas aí deixa eu te falar uma coisa. Às vezes é o seguinte, tem que ficar um tempo todo no gabinete. Eu estou dizendo, um ficar lá atendendo as demandas do gabinete. O tempo todo. O assessor hoje, a senhora trabalha quantas horas por dia? Olha, a carga horária dele, mas assim, como nós já conversamos anteriormente... Não existe carga horária. Carga comissionada, exatamente. Mas a carga horária deles, ela é uma carga horária de 6 horas dia. Que tá errado, né? Tá errado, porque primeiro que o concurso da prefeitura da época foi para o 8, esse negócio de ter virado essas 6 horas foi um desrespeito com a população. Porque se perguntasse a população, ninguém concordava com essa carga horária de 6 horas. Eu acho que o vereador, hoje, um salário de R$ 3.500 para o assessor, que trabalhar 6 horas, né? É um salarinho danado de bom, viu? Não é ruim de jeito nenhum. Ele é melhor do que o do vereador, às vezes, porque ele não gasta, né? Ele só recebe. E hoje tem a Câmara hoje tem mais de uma centena de salários pagos todos os meses. É muita gente, né? Muita gente. A redução de horário também poderia ser viável, de meio-dia a 6, porque dá uma enxugada. Se você coloca menos assessor, dá uma enxugada. Então, respondendo a minha pergunta, a senhora votaria a favor da redução de número de assessor e vereador? Olha, desde que mostre todos os pontos favoráveis a essa redução, eu votaria, não tem por que não votar. Você não acha que o ponto principal de favorável é o desejo do povo? Se fizer uma pesquisa hoje, dá quase 90%? Concordo sim. Bom, nós temos que analisar, aliás, de acordo com a população, a demanda da população. Porque, por exemplo, todo mundo que foi eleito, está lá, é funcionário da população. Muito bem. Parabéns pela resposta. Nós já temos 3 vereadores a favor, viu, gente? Porque o Maurício da JL eu nunca vi daquele jeito. Ele falou o seguinte, que ele não bota o projeto para votar, mas se botar ele vota a favor. Então já temos o Maurício, a dona Beth eu acredito que vai a favor, e o Zé Luiz que tem que aparecer agora, né? Já tem 3, hein? Quem sabe nós conseguimos devolver à população essa alegria. Bota aí um comercialzinho para nós tomar água e daqui a pouco nós voltamos com a dona Beth para nós começar a elogiar aí algumas iniciativas dela que nós andamos observando na cidade. Oi, gente, meu nome é Osane Alves, sou estudante de odontologia, sou voluntária da Casa do Povo. Olá, amigos, eu sou o Donizete da Casa do Povo. E para você que não sabe o que é Casa do Povo,
nós vamos te dizer agora. A Casa do Povo é um grupo de amigos independentes criado para apoiar e ajudar pessoas na luta do dia a dia, em busca de empregos e outros direitos sociais. A Casa do Povo foi criada há quase 2 anos. Hoje estamos atendendo no centro de Patos de Minas. Somos independentes, não temos nenhuma ligação com políticos ou partidos políticos. Não fazemos parte do governo municipal, estadual ou federal. Portanto, não temos nenhuma ligação e não recebemos nenhuma ajuda financeira da Prefeitura, do Estado ou do Governo Federal. Todas as despesas são pagas com doações mensais do Donizete da Casa do Povo, doações espontâneas, promoções de eventos, campanhas de arrecadações entre amigos e de colaboradores. Fechamos o ano com a impressionante marca de 5.363 pessoas atendidas de forma gratuita. Distribuímos gratuitamente mais de 6.000 fotografias 3x4 para emissão de documentos como carteira de identidade. Montamos, digitamos e imprimimos mais de 9.000 currículos para pessoas que estão em busca de empregos. Tudo de graça, sem nenhum custo financeiro para o povo. E é por tudo isso que estamos aqui para agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade de ajudar. Agradecer a vocês pela confiança, apoio e incentivo. Nós da Casa do Povo desejamos boas festas e feliz ano novo. Que a esperança de dias melhores nunca morra dentro de nós. Que tenhamos um ano de paz, saúde e realizações. E que Deus nos abençoe. Poder Paralelo. Nesta terça-feira, dia 16 de fevereiro, às 7 da noite. A entrevista é com o vereador Ezequiel, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas. Poder Paralelo. A verdade dos fatos doa a quem doer. Voltamos. Tem uns que não vem, não. Mas você falou que tem alguém aí querendo me perguntar. Vamos lá, por favor, pergunte, fala que eu te escuto. Vamos lá, não, são 2 questões. O Valmir comentou sobre o vídeo do Falcão. Se proceder, é aquela história. Ele sugere fazer, mas quando ele tem oportunidade de fazer, não faz. É demagogo. Valmir, seu recado tá dado. O vídeo já foi lá para a assessoria do Falcão, né? Vamos ver se obtém resposta. E tem a Daniela Ferreira. Engraçado que o tio Doni não retificou isso quando era assessor do Bartolomeu e do Valtinho. Rapaz. O bom da vida, Daniela, obrigado pela pergunta, foi boa, hein? Dá a oportunidade de a gente falar aquilo que as pessoas querem ouvir. O bom da oportunidade da vida, Daniela, é que a gente, para falar, tem que ter conhecimento. Eu saí no meio do mandato, né? Não terminei o mandato lá, não, do último pleito, que eu participei como assessor. E uma das questões que me dá autoridade de falar que dá para diminuir é porque eu estive lá dentro e sei que se for prestar somente o que a lei determina, que é assessoria parlamentar, 1 bom de serviço faz, e 2 seria ótimo, 3 é só cabo eleitoral trabalhando para vereador. Essa é a minha opinião e a visão que faz de experiência que eu estava lá dentro. E você está certinho em fazer a pergunta. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Continua eu ou continua você? Acho que tu. Professora Beth, a senhora quando foi diretora lá do Colégio Grande Afonso, e numa época em que o tal de ECA não era tão covarde com o professor e covarde com educadores, que hoje eu acho que é uma covardia o que se faz com o educador, hoje na escola. O educador na minha época era autoridade e depois ele passou a ser babá de filho mal educado em escola. Então, a senhora pegou numa época em que inicialmente ainda tinha um pouquinho de respeito pelo educador, e logo depois, com esse método do Paulo Freire de ser, o tudo pode, o professor passou a ser muito desrespeitado. E mesmo assim a senhora conseguiu transformar a Escola Mineira Afonso. Isso, para mim, eu falo sem ser aluno, como morador da comunidade, que eu vi e tive sobrinhos que estudavam lá e que te davam um trabalho danado. Então, eu queria parabenizar a senhora. E como foi que a senhora fez para fazer com que a escola adquirisse a respeitabilidade que ela adquiriu naquele período, quando a senhora foi diretora? Olha, na verdade, Donizete, realmente, assim,
as crianças, os jovens, não tinham muito prazer em estudar lá. E aí no nosso plano de ação, quando assim eu coloquei meu nome à disposição em 2000, eu percebi que eu estava em sala de aula, né, o tempo todo. Eu percebi o seguinte, que a escola deveria abrir os portões, escancarar as portas para a comunidade, receber essa comunidade bem e fazer com que essa comunidade tivesse o sentimento de pertencimento, porque na verdade eles se sentiam excluídos do processo de ensino-aprendizagem. Então essa foi uma proposta, ela deu muito certo e a gente sabe que dá certo. Os pais e a família, a comunidade como um todo, ela tem que se sentir dona da escola, porque a escola é do povo, a escola é da comunidade. Então, a partir do momento que nós fizemos isso, nós fizemos muitas capacitações para os pais, nós assim abrimos a quadra da escola para a comunidade, tá? Então, assim, todos se sentiram responsáveis pela escola. Então, isso assim foi um ponto assim relevante, muito importante. Outra coisa também importante é a gente investir na aprendizagem, tá? Então, a gente buscava sempre capacitação dos professores. E a gente, eu tive assim, uma gestão democrática, uma gestão assim, de pulso, muito pulso, mas por outro lado também democrática. Então todas as pessoas tinham o direito e a oportunidade de ter voz e vez na gestão, tá? Outra coisa assim, muito importante, que assim, os laços foram assim, se estreitando entre a escola e a comunidade, assim, prestar serviços de esclarecimento. Por exemplo, os pais não tinham noção de quanto vinha de merenda escolar por cada aluno por dia. Os pais não tinham noção do quanto vinha de manutenção e custeio para custear um aluno durante um ano na escola. Então, tudo isso a partir do momento onde a escola demonstra e coloca à disposição dos pais toda a prestação de serviço, prestação de contas e assim por diante, então eles se sentem assim, confiantes naquela gestão, tá? E assim, graças a Deus, assim, as pessoas assim, me respeitaram muito, porque além assim, de ter esse diálogo, eu acredito, todo mundo falava que eu era um pulso muito firme, muito forte. Então, tá? Transparência foi a marca? Transparência, diálogo e receptividade. Quando a senhora fala dessa transparência, só um minutinho para eu pegar um gancho aqui, mas assim, nós cobramos aqui de vereadores que veio aqui, nós fizemos uma pesquisa entre a população, do que mais a população quer, as 5 coisas mais votadas, nós fizemos uma pesquisa em vários segmentos sociais. Mas no meu segmento social, que eu sou bairrista mesmo, um que foi inquestionável é a falta de transparência da Câmara dos Vereadores, ou seja, quando fizer, contar o que fez, e quando não fizer, explicar porque não fez. E o mais, teve uma grande votação, e nós até pedimos isso para que seja feito, por que não se publicar mensalmente quanto a função de cada funcionário da Câmara, porque ninguém sabe que hora que trabalha, o que faz ali, nome, função, salário e horário que está trabalhando. Porque se eu chegar na Câmara Municipal hoje, a senhora falou que o assessor tem 6 horas lá de carga horária. Assessor não bate ponto. Assessor é a senhora que assina no final do mês. Correto. Cansamos de ver assessor que não ia na Câmara trabalhar e recebia salário. O que acontecia? Qualquer acordo, a gente não sabe. Então por que então não faz igual moda antiga? Fez um adesivo lá para contar onde é a Câmara, prega lá na parede, lá na cartolina, lá, gente, ó, fulano de tal, faz tal, a função dele é tal, trabalho de tal hora até tal hora e recebe tanto. A população que paga não podia ter esse direito. A transparência que a senhora fez do Colégio Breira Afonso adquiriu esse respeito. A senhora tem o poder, então, de na Câmara Municipal propor isso e fazer devolver o povo, porque o povo não respeita mais a Câmara, por causa que tudo que se faz lá é de porta fechada. E agora que está de porta fechada mesmo. Não, porque você vai com a porta fechada mesmo. Na verdade... Agora está de porta fechada mesmo. Não, por causa da pandemia, realmente, no turno da manhã não está aberto ao público. Aliás, não está aberto... Isso é desde o ano passado. Não, mas eu estou falando agora. O ano passado eu estava lá, então não tem... Mas a senhora pegou o problema do ano passado. Eu não tenho direito nem de falar nada a esse respeito. Por causa realmente da pandemia, nós estamos assim, com horário assim... Não só horário,
Mas a partir de hoje, por exemplo, as pessoas não estão indo ao gabinete por causa de aglomeração, para não ter atendimento pessoal e tal. Eu mesmo já tive que cancelar atendimento, tá? De ontem, de hoje, para não ter esse atendimento presencial, correto? Por causa, para a gente se resguardar. Até porque lá na Câmara, vários servidores já testaram positivo, ficaram afastados por causa do Covid, eles foram contaminados, correto? Agora, a publicidade, né, de todos os acontecimentos, isso aí, nós temos os princípios, né, da legalidade, a impessoalidade, a transparência. A transparência, ela cabe e ela deve ser preponderante em todas as instituições, em todos os órgãos, principalmente públicos, tá? Isso aí, a gente não é a favor que a gente faz, é nosso dever. Agora, nesse sentido, Donizete, eu estou assim, sempre dando retorno à população daquelas demandas que me são encaminhadas, tá? Então, por exemplo, minhas redes sociais, né, eu sempre estou devolvendo à população aquilo que já foi encaminhado, aquilo que já foi conseguido e também as reivindicações, aquilo que eu levei adiante, tá? Então, assim, todas as nossas ações, as ações do meu gabinete, elas estão, assim, transparentes para a população e assim elas serão o tempo todo, esses 4 anos. Mas a senhora não é individual, professora, a senhora é vereadora. Eu estou falando o seguinte, tem que fazer geral. A senhora está falando do gabinete da senhora. Tem que fazer geral. Só que geral. todos aqui os funcionários da Câmara lá também são funcionários da senhora e funcionário nosso. Então, o que nós estamos pedindo é o seguinte, gente, vamos divulgar quem trabalha, que hora que trabalha, quanto que ganha e o que faz. É só isso que nós queremos. Isso é sim. Não, esse portal da transparência não funciona. Até foi até bom o menino ali ter falado. É porque nós vivemos uma população seguinte, dona Beth. O grande problema hoje da sociedade é o seguinte, que na cabeça dos que não quer contar a verdade, acha que todo mundo tem acesso à internet, que todo mundo sabe mexer em computador, e entra naquele portal da transparência da Câmara ali. É um labirinto. É um labirinto. É o mesmo que ligar no informação da CTBC. Você não acha nada. E depois desliga na sua cara. Gente, nós queremos papelinho, é cartolina. Vamos escrever na cartolina? Vamos pregar lá na porta, gente. Vamos fazer isso. Nós queremos trem fácil. Pode ter certeza que eu vou levar essa demanda para o presidente da Câmara, vice-presidente, para que todos ajam de forma democrática e transparente. A prova é que está aqui. Eu estou pedindo a senhora, eu pedi para 4 vereadores lá, até hoje não me trouxe informação. A senhora é a quarta, na verdade, agora. Ah, é? Então se é fácil, não tem. Não é fácil, não. Eu espero que eu atenda essa solicitação. O próprio vereador falou para mim que Donizete, porque o ano passado era difícil, meu nome não consegui. Eu falei, mas se eu sei que era vereador não conseguia, como você quer que eu consiga? Eu não passo do portão, entendeu? Então, o que nós queremos é exatamente a metodologia vitoriosa da senhora, que a senhora implantou na primeira com a sua administração de transparência e conquistou o respeito da comunidade e fez o povo gostar da escola. Que a senhora faça isso na Câmara, proponha isso na Câmara. Porque, a verdade, o povo tem que gostar da Câmara. O povo não pode ver o político como inimigo. Só que quem provocou esse sentimento, mas quem provocou esse sentimento é exatamente o político que hoje vê o povo apenas como um objeto de salário. Não devolve a população. Isso não pode realmente acontecer de forma nenhuma. E eu estou cobrando da senhora porque eu sei que a senhora tem competência. Eu acho que ela deveria ter sido presidente, não foi candidato. Estou menosprezando quem ganhou não, mas deveria ter sido candidato a presidente da Câmara. Viu? Na próxima semana nós vamos falar com o Ezequiel e vai ter que provar aqui porque ele é presidente. Tá bom. Aí já é com ele, então. Mas o meu comentário seria justamente esse, Donizete. Eu ia sugerir, se a mesma transparência que foi feita na escola, que deu certo, e você fez toda uma comunidade te abraçar, vamos dizer assim, se vai ser essa mesma pegada, vamos dizer assim, dentro da Câmara. Porque aí, no caso, você não vai abraçar uma comunidade, vai ser uma cidade toda. O município todo, é verdade. Tudo bem. Segue aí, Marcinho, deve ter pergunta. Alguém mais me xingando aí, não, né? Não, eu só tenho no me xingar mais aí, você cansa. No WhatsApp, pergunta aí. Chega o chulé, se tiver alguma coisa. Não tem. Por enquanto tem não. Só no WhatsApp, uma colega minha, que foi aluna da senhora, não vou falar não, mas ela questionou o seguinte: hoje se fala muito da força da mulher na política. Hoje você lá dentro é a única mulher.
Então falta um pouquinho de representatividade, faltou a força feminina dentro da política nossa aqui hoje? Não faltou um pouco, não, faltou muito, tá? Então, assim, nesse sentido, foi um retrocesso, tá? Então, se tínhamos 3 vereadoras, agora só eu, sem falar da minha responsabilidade, que é muito maior, né? E, assim, para esse fim, eu tenho um projeto que ele está sendo, assim, desenhado, ele será colocado em prática assim que passar esse período, assim, de pandemia, essa onda grave que está, é justamente no sentido de empoderamento da mulher. Nós temos que trabalhar no sentido das mulheres verem o seu potencial, as mulheres assim perceberem e terem certeza quão importante elas são também na política, né? A mulher, assim, ela às vezes, por ela agir assim muito com o coração, então ela é um equilíbrio, né, entre a razão e a emoção. Então, assim, e a mulher tem muito potencial, ela tem muito potencial. Ao passo que, por exemplo, ela lida com várias situações ao mesmo tempo, ela tem esse reflexo para isso. Então, por exemplo, dona de casa, mãe, esposa, mulher profissional, né? Então ela tem condições de gerir tudo isso aí. Então a minha intenção é justamente fortalecer as mulheres em todo sentido, tá? Não só político, mas como mãe, como pessoa e assim por diante. Isso é importante, isso é necessário. Então eu já entrei assim, em contato com várias mulheres, a proposta é boa, elas querem abraçar essa proposta e nós vamos fortalecer as mulheres sim. Coisa boa, dona Berta, parabéns, é bom mesmo. Eu tenho que falar, mulher quando ela mexe a coisa anda mais mesmo. Sei, eu sou homem, eu sei. Homem é bicho preguiçoso. Homem desiste fácil, mulher é guerreira. Não que tem que ter uma competição entre sexos. Não, aqui, de jeito nenhum. mas que a mulher, quando ela pega para fazer, ela faz muito melhor, realmente. Dona Beth, mudando um pouquinho do foco aqui, nós faz a pergunta sobre a fidelidade partidária, qual que é a postura da senhora dentro do partido depois do facto das eleições de final de ano? A senhora pretende continuar filiada no Democrata ou pretende sair? Ou a senhora acha que não houve um rompimento de fidelidade partidária no momento que a senhora não apoiou a chapa do Democratas? Não houve rompimento de forma alguma. De forma alguma. Foi conversado? Foi conversado, as pessoas sabem o porquê disso, até porque, dona Isabel, você me conhece, eu tenho uma postura, eu tenho um posicionamento que eu não vou contra os meus ideais, tá certo? Pertenço ao Partido Democratas, sou do partido, continuarei no partido, tá? Não tenho pretensão hoje, agora, de sair de jeito nenhum, não tem motivo para sair, tá? Eu considero que mesmo toda dificuldade, nós vivemos num país democrático e é assim que eu lido. Eu sempre eduquei meus alunos, milhares de alunos que passaram por mim, em sala de aula ou não, do nosso direito de manifestação, do nosso direito de opinião, tá certo? Então é o seguinte, as ideias, sempre há divergência em ideias, e tem que haver, porque senão vai ser assim, uma turma só de Maria vai com as outras. Nós temos que ter o nosso senso crítico apurado, entendeu? Então assim, naquele momento não é que eu agi contra o partido, eu agi contra pessoas, eu agi de acordo com meus ideais, eu agi de acordo com o que o eleitorado sinalizou e o que ele espera de nós, tá? Então não tem pretensão de sair do partido de jeito nenhum, jamais. Nesse momento não, só se vier acontecer outra coisa assim grave, aliás, não aconteceu nada grave, mas não vai acontecer. Tu tá entendendo? E tudo pode ser feito, quando é feito da forma certa. Mais uma vez, só provou, só foi transparente antes, por isso não recebeu pedrada com a atitude que a senhora teve. Quando eu falo pedrada, da população. A população apoiou a senhora naquele momento. Eu também apoiaria. Eu acho que o lance de fidelidade partidária, partido é o maior empate político. Quem pede voto é político, o povo não vota em partido, não. O povo vota no político. Exatamente. É igual ponto de mototáxi. Eu sempre briguei para credenciar a moto.
Porque o cara que compra a moto, o cara que anda na moto, o cara que põe gasolina, e ele tem que pertencer a um ponto para ele trabalhar. É meio estranho. Então a senhora tem uma postura bacana e apoiada por mim, não é puxação de saco, eu também acho que tem que ter a postura mesmo. Até aconselhei o João a ter desde o início, na época absurdo, acabou mudando, foi de última hora. De qualquer forma, tomou a postura certa mesmo, que fosse de última hora. Mesmo assim, segue daí. Se tu diz, tá dizido. Segue você. Olha, tem uns recadinhos. Você tá devendo essa Daniela, mano? Você não. Não, ela não questionou, ela só falou que questão do portal da transparência da Câmara tem tudo sim, basta entrar no site, viu? Então você olha lá direitinho. Deve ter, só não sabe, o povo só não sabe mexer lá, Daniela. Aí, aproveitando a pergunta do Pacato... A Daniela deve ser assessora, quando descia, eu conheço. Tá defendendo a marmita. Aproveitando o gancho do questionamento da Daniela. Tô brincando. E com o Pacato, estão pedindo para a senhora questionar ou mencionar pra gente algum projeto que já executou ou vai apresentar. Tem como? Executou não deu tempo, não. Não deu, né? Mas... Não, mas as demandas, por exemplo, igual eu disse, que nós estamos recebendo, são assim, pra gente pensar, são coisas simples, mas que às vezes a população já está tentando... Mano, Beto, deixa eu perguntar um negócio, senão eu não aguento. Só tem algum assessor que chama Daniela? Não. Então tá bom, pode seguir. Não, desculpa, eu tenho a Daniela sim. Se for Ferreira, é ela, viu, Daniela? Eu tenho a Daniela. Daniela, você conta aí. Tá certo, segue aí, minha amiga. Eu perdi o raciocínio. É que eu só estava falando sobre projetos, né? As demandas que a gente tem recebido, como eu disse, assim, todas são encaminhadas. E nós estamos já conseguindo atender, sim, a população, tá? Então, por exemplo, havia questões e há questões que a população já busca há muitos anos e que essas situações não foram resolvidas. E nós estamos conseguindo resolver. É claro que a gente não vai conseguir resolver tudo, mas, assim, eu tenho que mostrar, eu continuarei mostrando para a população o meu empenho, o nosso empenho, que aquela solicitação não ficou em vão. Tá? Então é onde eu disse para vocês que a gente tem que dar sempre o retorno para as demandas que a gente tem recebido. Bacana. Eu tenho visto a senhora bem atuante nas redes sociais aí. Muito bom. Você não está querendo perguntar o que o cara mandou aí? Não, pergunta. Você está com vergonha de perguntar aí? Não, é porque estão aqui, ó. Não sei Daniela Ferreira, um abraço para você, Daniela. É por questão de esclarecimento. Estão perguntando qual o seu grau de parentesco do secretário José Amorim. E se teve alguma influência na indicação dele, nomeação dele? Eu sabia que isso não ia faltar. Primeiro que ele não é secretário, tá? Quem perguntou, ele não é secretário. Segundo, por mais que eu fale isso, eu nem queria tocar mais nesse assunto, porque já me chateou muito. E as pessoas que me conhecem sabem da minha verdade. Eu não tive nada a ver com a vinda do Zé Amorim para cá. Nada. Também acho que não deu. Não tive nada. Até porque... Antes mesmo das eleições, né, já era sabido que ele candidatou a prefeito em Lagoa Formosa. Nós não saímos vitoriosos lá, mas assim já cogitava a ideia, caso o Falcão fosse eleito, de trazê-lo para cá. Isso devido ao currículo dele. Ele foi prefeito. Outras coisas também. Eu não sei por que tanto questionamento. Porque se traz uma pessoa que é incompetente, fala. Se não é porque ele, mas ele é competente. O currículo dele é excelente. Ele foi considerado um dos melhores prefeitos do estado de Minas Gerais na gestão dele, correto? Então, assim, foi o prefeito que o convidou. Se houvesse nepotismo cruzado, como falaram, isso não é. Até porque eu não convidei ninguém do prefeito para ir ser assessor meu ou para ir para a Câmara, certo? Então isso foi um convite do prefeito, e se houvesse ou se houver alguma irregularidade, eu tenho certeza que o prefeito vai demitir, e é o que deve ser feito. É o que deve ser feito. Então isso não procede. A senhora é parente dele, mulher? Essa pergunta tinha que ser feita, até para a senhora ter a chance também de esclarecer. Eu acho que os motivos que o Zé Amorim veio foi outro. Não tem nada a ver com a senhora. Apesar que eu sou contra esse negócio de ficar buscando lá fora enquanto não podia aproveitar os daqui. Eu sou totalmente contra. Mas se trouxe, tem que ser competente mesmo, porque senão ainda trazer de fora e fosse muito serviço. Na verdade, eu sou tia dele. A senhora é tia dele. Eu sou tia dele. E ele não é secretário? Ele não é secretário. Ele não ocupa cargo de primeiro escalão? Ele está como... Acho que ele é diretor... ele é diretor de obras.
Professora, nós não caímos num caso de nepotismo, a senhora é tia de uma pessoa, porque só pode contratar parente de vereador ou vice-versa, de prefeito para Câmara e Câmara. A lei não fala que pode contratar aquele para o primeiro cargo de escalão, a partir dos outros cargos não se caracteriza um nepotismo cruzado nesse caso? Não é nepotismo cruzado. Não é nepotismo? Não sei se é ou se não é. Mas agora, não cabe a mim avaliar isso aí. Cabe a senhora como vereadora fiscalizar. E fiscalizar, exatamente. Agora, no caso, for o prefeito que o convidou, o prefeito é que tem demitido, se for. Você concorda comigo? Não, mas eu estou entrando num tema, dona Beth, que eu não estou 100% certo. Estou dizendo o seguinte, pelo que eu entendo da lei, é porque eu pensava que ele era secretário. Não. Sendo secretário, não há nepotismo, porque não há nepotismo em contratações para cargo de primeiro escalão. Eu queria que a senhora verificasse a lei, que aí eu acho que eu também não sei se eu estou certo, não. Porque se de repente eu não ocupo um cargo de primeiro escalão, e a lei fala que a partir do cargo de segundo escalão não pode se contratar parente, né, de ambos os poderes, aí já incorre no nepotismo. E se incorre no nepotismo, é sim a obrigação da senhora não demitir, sim, é obrigação da senhora ir lá e falar, olha, fulano é meu parente, está na lei de nepotismo e você tem que tirar ele. Apesar que, gente, nós não estamos falando aqui que tem um nepotismo, não. Eu só fiquei preocupado agora quando a senhora falou que ele não é primeiro escalão. Né? Não. Aí a senhora podia também verificar essa lei aí, até para a senhora tirar a dúvida nossa e da senhora, viu? Ok. É importante isso. Obrigado pela sugestão. Zé Amorim tem que fazer 50 vezes mais, Zé, porque nós estamos de olho no você. Não, mas eu acredito que ele faça porque toda vida ele tem muita responsabilidade. Fizer na cobra. E pra gente... nós temos que seguir pro finalzinho, nós temos que deixar a dona Beth embora, que 8 horas também nós encerramos. Então nós já estamos em cima da hora. Antes, viu, dona Beth, nós estamos dando uma sabatinada na senhora aqui, porque nós sabemos do potencial da senhora e nós queremos que a senhora traga boas respostas. E essa questão do Zé Amorim fica aí para a senhora dar uma analisadinha, tá bom? Não deixa de dar uma olhada lá não, nessa questão. Tá joia? Mas e mais algum questionamento aí em relação... É só uma coisa bem rápida. Sua bandeira é educação. Isso. Teve uma entrevista anterior, não recordo para qual, não sei se foi para a rádio ou algum outro jornal, e que você fala muito para priorizar as creches. Tem algum projeto, tem alguma coisa já em mente que possa ser executada, que pode antecipar para a população? Sim. Na verdade, antes da nossa posse, eu já estive com a secretária de Educação para eu conhecer assim, mais de perto a realidade, né, da educação do município. Ela me passou tudo em dezembro e nós sabemos, todo mundo sabe, que a base é tudo, né? Então nós temos que ter realmente uma atenção muito especial para a educação infantil. E nós temos, por exemplo, lá no setor norte, na Rua Caetés especificamente, a necessidade da construção de um CMEI. Ele funciona em salas precárias, de forma desumana, na Rua Caetés, em frente ao supermercado Santo Antônio. É da lavanderia. Isso, ao lado. Então, na verdade, isso aí já foi uma demanda que eu já levei para o prefeito, já levei para a secretária municipal de educação e já tive a resposta. A construção do próximo CMEI será a da Rua Caetés. Até porque lá é um bairro assim, muito populoso. Pois é, vai fazer aonde era mesmo ali? Onde era a lavanderia ali? E o terreno é do município. É do município. Bom. E lá, por exemplo, a pouca rede física que existe lá, ela é muito precária, não tem condições nem de reformar. Então tem que derrubar. Então eu já conversei com o prefeito, com a secretária. Então está tudo sinalizado para a construção da creche lá. Quando em dezembro também eu participei de inauguração, de ampliação dos CMEIs, salas modulares, né, na gestão do Zé Eustáquio, foi assim, uma coisa assim, muito boa. E a secretária até já me passou que na Madalena vão ser instaladas, parece que 4 salas modulares, não sei se são 4 ou 5. Essas salas elas já vão prontas, é só chumbá-las lá. Tem ar-condicionado e tem tudo. Então, assim, nós temos necessidade ainda de construção de creches, sim. Houve um aumento no atendimento, um aumento muito grande. E, assim, eu tenho que parabenizar
né, o Zé Eustáquio, parabenizar a Fabiana, porque assim, os CMEIs estão assim, muito bem equipados, muito. Agora, no pós-pandemia, nós teremos assim, toda a educação, a rede municipal, estadual, federal de educação, vamos ter muito trabalho pela frente. Os profissionais, os professores principalmente, eles assim, vai requisitar deles muito mais paciência, porque vai ter que retornar, né, tudo no conteúdo, as crianças da educação infantil, trabalhar os conceitos básicos com elas. Então, assim, é um desafio muito grande que nós temos pela frente, tá? E eu já me coloquei à disposição da secretária municipal de educação, naquilo que couber a minha ajuda, sem eu querer interferir, né, na área de ninguém, no setor de ninguém, estou de portas abertas para a gente dar a nossa contribuição. Muito bem. Então tem novidade para a população aí. Hoje nós não vamos fazer com a professora aqui o direto ao ponto, não, porque hoje nós já castigamos demais a professora. E a professora é chique, ela fala bonito, ela fala CMEI. Gente, para nós que é mais assim lá da beira lá da cidade, é as creches. Ela põe os meninos lá para vocês cuidar enquanto nós vai ganhar o pão, né, professora? Mas na verdade, assim, há um entendimento equivocado sobre a importância da educação infantil, dos CMEIs. Há uns anos atrás, tem ficado preocupado mesmo para os pais trabalharem. Agora, essa preocupação, ela procede, mas a educação infantil, o papel dela é realmente já para ir formando os conceitos básicos, né, de toda criança. E isso a criança carrega para a vida toda, vai interferir no processo de ensino-aprendizagem da educação básica como um todo, os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais e o ensino médio. Com certeza, eu tenho meninos que eles saem fantástico quando vai para a escola. Gente, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Quem falou lá, mandou lá, ó, em tudo os brasileiros sempre foram levados. Foram levados, né? Deve ser lesados, falou. Vamos ser realistas e cada um fazer a sua parte. Vamos ser mais solidários, sem pensar simplesmente em várias ideias novas para melhorar o sistema geral. Quem designa cargos são os prefeitos, então vamos ser mais honestos. Todo mundo está cansado de tantas promessas, mentiras. Deus sabe todas as verdades e que Deus nos ajude todos nós. Quem falou aí foi quem? Lá, não estou vendo o nome lá em cima, foi nossa amiga Viviane, tá certinha, Viviane Silva, lá do Quebec, conhece Viviane, parceirona, que também mora aqui no centro, a família sempre morou no centro. Incrível, era uma pessoa fantástica. Isso, mais ou menos isso aí, então, dona Beth, nós queríamos aqui, já ir agradecendo a senhora, nós tínhamos uma questão aqui do Direto ao Ponto, mas não vamos fazer com a senhora não, a senhora foi muito solícita de ter vindo aqui, nas respostas muito bem colocadas, parabéns pela coragem, nós apertamos a senhora por saber que a senhora tem capacidade de responder, e é isso que nós queremos, a gente só espreme bastante, porque ainda sabe que tem mais caldo lá dentro, né? Não, vocês não apertaram, não. E a gente fica muito feliz de a senhora ter recebido o nosso convite, foi um prazer. E a gente fica aí agradecendo, né, Marcinho? E aí, claro. Marcinho, vamos embora porque está chegando a hora. Chegou a hora de agradecer ao pessoal. Você já vai preparando aquele negócio para mim aí, viu, Nolá? Próxima terça, né, gente? Tem mais programa. Do Gilberto. Agradecer a Dona Beth. Muito obrigado. Espero ter outras vezes, né, Dona Zé? Olha, eu quero agradecer vocês, tá, pela oportunidade. E assim, o debate de ideias, ele não pode parar. Nós temos sempre que estar debatendo, conversando, tá? Às vezes algumas pessoas pensam que ficar conversando não é importante, mas é sim, porque tudo se estabelece a partir do diálogo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito aberta ao diálogo, tá? Assim serei, eu acredito nele, e eu acredito também na forma democrática de governar. E continuo com a mesma coisa que vocês me solicitaram muito sobre a transparência. Nós temos que ser transparentes nos nossos atos, nós temos que ser transparentes em tudo que a gente faz, principalmente no setor público. Pois bem, e dessa forma hoje, de uma certa forma muito triste, nós também encerramos nosso programa, porque hoje nós estamos dando adeus a um grande amigo, Gilberto, que muitos anos trabalhou na URT, Gilberto Vicentino, Gilberto pai, Gilberto trabalhador,
uma das Gilberto pessoas... do Encontro de Casais. O Gilberto do Encontro de Cristo. Casal, né, com Cristo. Uma das pessoas fantásticas que nós tivemos a oportunidade de conhecer. E é dessa forma que a gente vai encerrando com a tristeza no coração e dizendo não adeus para você, grande amigo Gilberto. Um até breve e que nós encontremos em breve no mundo espiritual. Forte abraço a todos. O programa Poder Paralelo volta na próxima semana. Fiquem todos com Deus.